A todas as periferias é tudo nosso, parceiro. É só chegar. Planaltina, Ceilândia. Só tudo que é bom, danada. Planaltina é meu lugar, pois tem rap. Na Ceilândia tô em casa, pois tem rap. Tô de boa onde for, se tem rap. Aí já vou, sangue bom, aumenta o som pra mim tá bom. Só tudo que é bom, o rap que é bom. Seu amigo cospe chumba. Só tudo que é bom. É nós por nós, é nossa cara. Só tudo que é bom. No tiroteio a bala zoa, Só Joe. tudo que é bom. É só as festas na quebrada. Só tudo que é bom. Mas na humildade é nós que zoa. Só tudo que é bom. O microfone é nossa arma. Só tudo que é bom. Periferia aí, palma pra nós ver. É o seguinte, a gente vai conversar aqui sobre vários temas, temos pessoas super importantes que participaram dessa cena que traz muita contribuição, não só para o hip hop, mas toda a cultura de rua, né? A escola em todo lugar. Eu acho que isso é um tema que a gente não pode deixar de discutir, não pode deixar de trazer a nossa palavra. Nós temos aqui, né, mano, certo? Temos gente que trabalha dentro do movimento, que transforma todo dia da sua forma. E a Tati, o Jean, todo o time que está aqui, a gente não pode deixar de dar uma palavra, porque parece que a gente é simplesmente, sabe, o DG1, só o artista, mano. Será que, sabe, Nono? Será que a gente não... Não é humano, né? Oi? Não é humano, né? Exatamente. Será que a gente não pode apresentar nossa palavra mesmo? Tem uma cena, depois eu vou perguntar para a Tati, porque diz assim, pô, o pessoal do break aí não fala muito, né? Só quer dançar, pá, não sei. Eu só estou colocando a provocação. Então, começa aqui a nossa roda de conversa. Eu queria já perguntar para a Tati, será que isso é verdade, Tati? Eu fui b-boy, quero saber. A gente trocava várias ideias, mas era entre nós. Então, em toda a vivência assim, da galera do break, se tem muito esse estigmatismo e essa ideia de que a galera do break não troca muita ideia e tal, por conta de uma coisa mesmo que veio desde o início do hip hop, que são as batalhas. E nem sempre é assim, né? Antigamente, já se tinha uma rixa muito mais forte entre as crios, né? Que hoje em dia, com o tempo foi passando, a galera foi se profissionalizando, então hoje já se tem mais conversas. Às vezes a batalha fica mesmo só para a roda, naquele momento, e depois a galera interage e tal, mas eu acho que isso veio mudando de um bom tempo para cá, né? Então, para mim, essa é a minha opinião. Eu que vivo aqui no meio da dança, eu tenho essa opinião de que a galera, hoje em dia, conversa muito mais do que antigamente, né? Olha só, tá vendo como é importante? Eu percebo que tem, sim, sabe? A gente tem que discutir no hip hop uma coisa que é essencial. O que é política? As pessoas pensam que política é partido político. Saca, Nuno? E eu acho que, assim, nós que é os moleques correria, que essa linha de frente da palavra, né? Eu estou falando assim, todo mundo se expressa, o corpo, a voz, o DJ, o risco, mas queria que você desse sua opinião sobre política, assim, no sentido de, o que é política para você? Como um rapper, como MC? Então, Gog, primeiramente satisfação, segundamente política, querendo ou não, é importante em todos os momentos da vida, a gente discutir política. Porque não é somente política, são casos e casos, são vidas que são interferidas por causa disso. Então, a partir do momento que eu discuto política, eu discuto sobre o andar da carruagem de todo um país, entendeu? Então, eu particularmente acho que isso é muito importante. A política, consequentemente, envolve o intelecto, a inteligência, né? Porque você tem que saber o que você está falando, fazendo, votando, e em quem também. Mas a periferia realmente necessita disso. Porque quantos de nós não somos injustiçados, né, pelo governo ou por qualquer decisão que não são tomadas pela gente. Então, muitas das vezes, a gente se deixa ser julgado por algo, ou pela maioria de pessoas que acabam interferindo num destino que a gente pode estar construindo. Entendeu? Então, a inteligência é muito importante, a gente correr atrás e saber do que a gente está fazendo, por que a gente está lutando e pelo que a gente está vivendo. Pode crer. Olha só, meu parceiro velho, conta para nós, assim, o que você pensa, não só da política, né, mano, mas como é que é a política na quebrada, porque a gente fala política de partido político. Depois vou perguntar para você, viu, DG1, o que é política na quebrada, né? Saca? Você que é de quebrada, e a gente sabe que
tem toda uma política que as pessoas muitas vezes querem participar dessa política, mas se mantém distante da outra política. Segura que é nós. Primeiramente, boa noite, mano. Acredito muito que política seja organização. Organização de todas as classes e de tudo que está envolvido. Política também é direito de fala, mano, e de escuta, né, mano? Separar um grupo e dar uma atenção para aquele grupo e falar, velho, o que vocês estão precisando? Sacou, mano? Política abrange muito isso, mano. A política, ela, desde então, no falado, né, mano, no escrito, na parte teórica, ela era para funcionar de uma forma. Ela era para ajudar a todos numa organização e no entretenimento de todos. Todos têm o direito de falar, todos se entendem, todos se respeitam entre si, entendeu, mano? Política, assim, que eu vejo muito na quebrada, mano, é a política da ação social, a política dos próprios moradores se juntarem em prol de alguma coisa. Isso tudo é política, né, mano? Desde os menorzinhos que se juntam para soltar uma pipa, tem que ser em tal lugar específico, é uma política deles, né, mano? Uma coisa que vai passando de anos e anos. Todos eles juntam, mano, campão, vamos soltar a pipa. Isso é uma política deles, né, mano? Eles chegar lá, fazer da forma deles, o respeito deles. A parar a pipa, não, só com a mão. Nada de bambu, nada disso. Isso é uma política, mano, sacou? É isso que rola lá na quebrada, mano. É louco você está falando. Se apresenta pro povo aí, na rua, cadê? Quem é o menino? Boa noite, boa noite. Meu nome é Nosdu. Sou MC lá de Sobradinho, mano, da parte artística aí. Satisfação imensa estar aqui com o poeta. Tá certo. Eu nasci em Sobradinho também, velho. Então nós somos conterrâneos. Mesma quebrada. Eu perguntei para você, negão, o que é política na quebrada, DG1? O que você acha? Satisfação assim? imensa estar aqui, Gog. Meu nome é Dair, DG1, sou de Planaltina. E eu vejo isso, cara, como a gente lutar pelos nossos direitos, né? E igual o Mano Brown fala, cada lugar um lugar, cada lugar uma lei, né? Então, tipo assim, a política vem daí, não só do partido político, ou do democrata, ou do vereador, governador, mas a gente tem a nossa política, a gente está aqui, tem uma certa política, né? A gente tem as regras e tem tudo isso. Tá certo. Tati, Jean, segura, negão, que nós vamos chegar, porque também tem uma conversa que o DJ, pai, eu vou perguntar para você assim, fazendo esse link, né? Sobre o DJ. Porque todo mundo fala da literatura periférica, nós vamos discutir literatura periférica, essa forma de expressar. E eu vejo, sabe, parece que o toca-disco é um livro, velho. E quem escreve é o DJ. Então, o que seria de nós ser um DJ? Conta para nós. Será que teria? Não teria? Deixa eu ficar caladinho. Conta. Então, eu creio que o DJ, quando ele está ali, atrás ali das picapes, comandando o som ali para a galera, eu acho que cada música que ele coloca ali é uma forma dele se expressar através do som e trazer para a galera aquela opinião que ele tem naquele momento. Às vezes, se ele está com a vibe lá em cima, ele vai tocar um som mesmo daqueles que você vai ver que vai estar contagiando, independente de qualquer coisa. Cada música é um pouco da alma dele que ele está jogando ali para a galera ouvir. E eu creio muito nisso. Cada movimento que ele faz ali no squat ou no beat, quando ele está naquele momento dele ali de frição, aquilo ali é a alma dele pura. Então, é a própria arte dele ali jogando para a galera e a galera recebendo. Então, eu creio que o DJ é uma troca de energia muito grande. Então, tanto ele precisa do público, quanto o público precisa dele. E essa interação entre o DJ e o público, ela é muito importante. É como você falou, ali ele está escrevendo algo no ar. É uma ideia que ele está deixando ali. Mesmo que seja com algumas músicas, principalmente quando o DJ está ali atrás, ele toca um rap. Então, é aquela ideia que ele quer mandar naquele momento. E eu creio muito que o DJ, cada vez que ele solta um som, realmente é a alma dele que está ali, é o feeling dele que está ali, a vibe dele que está ali naquele momento. Independente de qualquer coisa, quando o DJ está ali atrás, não existe mais outra coisa do que ele soltar o som ali para a galera ouvir. Olha que louco, que expressão. O DJ, eu já falei, assim, no meu entender, é um elemento dos mais importantes, assim, um dos principais do hip-hop. A gente não pode chegar a falar que mas eu sou meio partidário. Porque o MC, pelo fato da voz chegar mais, o disco chegar mais, muitas vezes a gente pensa que a gente está na linha de frente. Mas o DJ, né, é o mentor intelectual do bagulho. É o cara, sabe, o pensamento criativo foi achado naquela mente ali lá, não tem tanto tempo. Quer saber mais? Corre atrás da escola de rua, cultura de rua, escola aberta. Tudo isso a gente traz para vocês aqui. E aí, Jean, qual que é a emoção, mano? Você ouvir como DJ um depoimento desse, né, mano? Tipo,
Como é que é o DJ desmontar? Porque geralmente eu vejo pelo DJ Marola, que trampa comigo e que é parceirão. Sim, parceiro. No seguinte sentido: pô, tem que montar o toca-disco, desmontar o toca-disco, selecionar os discos. O DJ ele toca mais para si? Como é que é isso? É uma fase, o DJ toca mais para si ou ele vai tocar para o público? Como é que é isso, negão? Assim, Gog, primeiro boa noite a todos. Essa questão do DJ com o público é uma questão muito louca. Quando o DJ está no palco e ele está na cidade dele, ele quer transmitir aquela mensagem positiva, principalmente que ele conhece cada um da sua comunidade. E comunidade periférica, onde o hip hop leva a sua mensagem, realmente tem uma juventude muito necessitada de palavra, de apoio, isso, aquilo, outro. Você vê o déficit em Brasil, 70%, 80%, 90%, eu vi uma pesquisa, não me lembro muito também, que o filho, 90% dos filhos tem problema familiar, ou não tem pai, ou é separado do pai e da mãe. Aí o que cabe? Viver no mundo das ruas, porque às vezes a mãe vai trabalhar e seus filhos só. Então, assim, por isso que necessita, até daquela fala que eu vi o Gog falando com vocês, de políticas públicas. Porque o hip hop, a mensagem do rap, do DJ, chega onde o Estado não chega. Chega na periferia de verdade. Chega vamos dizer, lá no Recanto das Emas, tem uma favela. Um exemplo. Muita comunidade mora lá na cidade há mais de 20 anos, não sabe que tem uma favela na cidade. Não sabe que tem os barracos 3x3 que mora gente realmente necessitada. Tem mães de família que trabalham à noite e deixa 5, 6, 7 filhos dentro de casa. Então, o futuro desses meninos, ser um pai e ser uma mãe. Entendeu? Aí o hip hop é onde entra. Entra com garra, com determinação. Nós que foi criado naquele meio, conhecemos de verdade. Nós, quando tocamos uma música imponente, igual diz Racionais MC, né? Diz vida louca. Vida louca o quê? Um loucão que está perdendo sua vida para o crime. Entendeu? Ele não está querendo que o filho se perde para o crime. Não quer mais ou um irmão matando irmão. Não existe isso. Quem vai gostar de um filho de doméstica matar outro filho de doméstica? Isso não existe. Isso não deve existir no nosso país. Então, políticas públicas, chega a nossa mensagem, chega o nosso trabalho aonde o Estado não chega. Essa é a realidade. E dizer outra coisa para vocês. Quando o DJ toca a música, eu vivi isso no passado, na época, não sei igual para dizer preciso o ano, fazia uma música igual chamada Brasília Periferia. Eu morava no Recanto das Emas na década de 92, 93, 94, eu não sei bem o ano. Aí falava assim, tá vendo luzes acesas? É Samambaia. Recanto das Emas não tinha asfalto. Eu olhava para Samambaia, eu via aquela música, eu achava lindo Samambaia, porque tinha um monte de luz. E o Recanto das Emas não tinha porte de luz. Você entende o que o rap leva? Quando a gente está tocando aqui, a gente está animado, a gente quer passar uma mensagem da nossa vida para o irmão. Eu mesmo vi alguma parceira, amigo meu, sentado na calçada, só com short, descalço, que está aqui no nosso meio, não vou citar o nome, está entendendo? Perdido para as drogas. Muitos anos depois, ele construiu sua vida. Por quê? Ele construiu sua vida. Teve oportunidade. Eu vi isso lado a lado. Ele tinha um pai e uma mãe. Coisa que a estatística diz, segura lá atrás. 90%, 70%, 80%, 90% não tem pai ou não tem mãe. Ou não tem os dois. Esse amigo tinha o pai e a mãe. Lutou com ele e hoje é um grande homem, bem-sucedido, etc. Então, eu acho que a música está aí. O hip-hop, até vi um debate um dia desse com um amigo, 2 amigos debatendo da velha guarda, na nova guarda, debatendo essa questão de hip-hop. Lá no meu mundo, eu penso o seguinte, que o hip-hop, quem criou, trouxe a mensagem. Os outros que estão seguindo a mensagem de quem criou. Se não tivesse criado, como é que você vai andar com o carro? Se não criasse um carro, você não ia andar com o carro. Se não criasse uma toca-disco, eu não ia tocar. Né? Então, nós temos que respeitar quem criou. E quem está vindo novo tem que continuar essa luta. Essa luta ela não para. Nem que seja falando de ostentação, nem que seja falando, sei lá, de gospel, mas tem que continuar. Nós temos que continuar esse trabalho. O Brasil é um país de terceiro mundo, necessita muito, muito. As escolas públicas têm um ensino fundamental em Brasília. Fundamental. Não é fundamental, eu quero falar de ótimo. Brasília tem umas escolas boas, escola ótima. Só que é o seguinte, falta quem incentiva o jovem para a escola. Tem menino que está dentro de casa, ele não tem quem peça para ele pentear o cabelo, ou ir para a escola, ou olhar o dever. Como é que esse jovem vai chegar até a escola? Como é que ele vai ser? Entendeu? Quem tem a oportunidade de estar na escola e tem um pensamento de crescer, de superar a sua vida, as suas necessidades e ser alguém, ele está eleito, que ele vai ser um grande homem. Vai ser um grande homem, que nem eu vi muitos aí da periferia também colocar seu livro debaixo do braço,
curtir seu baile, curtir sua festa, mas tirar o 2º grau, se formar, entendeu? E hoje é doutor. Isso da minha cidade, da minha quadra tem isso. Eu vou dar um exemplo de mim. Estudei o 2º grau supletivo. Eu não tive a oportunidade de estudar. Minha mãe era doméstica, entendeu? Eu não tinha quem me incentivar eu ir para a escola. Então, muito cedo fui para a rua. Fui para a rua, ganhei o mundo, entendeu? Graças a Deus, achei algum caminho para me poder trabalhar, prosperar, criar meus filhos, ter minha família maravilhosa, né? Mas nem todos teve essa chance, né? Lá na minha caminhada mesmo, de estrada, outros ficaram no além. Eu não sei onde está, se morreram, se... Entendeu? Mas, assim, não caminhou, não fez essa caminhada. Então, assim, DJ Jean, eu acho o seguinte, que o hip-hop, viu, Gog? Ele até me resgatou. Desde o tempo, em 92, quando eu fazia uns bailes no Recanto das Emas, que o Daí Thaís, seu pai, participava, né? Isso aí, Recanto das Emas foi criado nesse ano, tem 27 anos isso. Com uma atitude feminina, outros grupos demais, eu tinha 2 caixinhas, nós começamos essa festa lá. Depois foi para 4, 6. Aí eu andava no meio da rua, querendo ser espertão, etc. Comecei a tocar e fazer festa e golzinho, não sei o quê, que é esse futebol de golzinho. E aí eu quis ser artista, eu queria ser famoso. Eu não queria o crime. Eu não queria colar com os manos que metiam as máquinas. Eu não queria colar com os manos ou as minas que ficavam na farra, você está entendendo? Nas drogas. Aí eu fui para outro lado, querer só tocar música. Aí frequentei as rádios comunitárias, montei uma e fiz esse processo todo que é a música. Então, assim, o hip-hop, ele resgata. O hip-hop, ele pode mandar mensagem positiva. Principalmente num projeto desse que vai para as escolas. O aluno que está do outro lado, ele tem que observar a nossa fala, a nossa vivência, para ele ver a minha, do Gog, da Tati, do Mano Gui das Dois Usos, dos Mano Sobradinho, Ceilândia, que o sofrimento na rua, perder para o crime, você perdeu. Não precisa mais perder. A sua família já veio de família humilde, de uma história já de luta. Aí você que tem a chance de ser a pessoa, ser o cara, se formar, ser um doutor, ser graduado, uma pós-graduação, aí deixar tudo isso passar. Vamos aproveitar essa ideia, vamos poder andar para frente, tá bom? Dar 2 passos. É isso a minha fala. Muito bem, Jean, obrigado. Tá certo. Para quem diz que o DJ não tem postura, né, Tati? É isso mesmo. O DJ falou, se expressou, eu fico muito feliz de ouvir uma opinião, isso é política, viu? Tem muita gente que não gosta. Isso. Tati, comanda para nós um pouco aí, troca uma ideia também, puxa aí. Eu falei, quando vocês subiram ao palco, você e a Lu Lemos, eu falei da importância do universo feminino ser, né, e vir se apresentar como ponte, como ligação, como elo do hip-hop também. E queria que você falasse sobre isso, trocasse essa ideia, puxasse essa cambada aqui toda para o debate, porque tem que olhar na bolinha dos olhos e chamar. É isso. Então, assim, puxando um gancho, né, tanto pela fala do DJ Jean em relação a ter pai e a não ter pai, ter só mãe, que, né, dentro de todas as estatísticas que a gente vê hoje em dia, o número de mães solteiras é sempre crescente, e isso faz com que, dentro da periferia, tenha uma lacuna dentro desse movimento. Eu, como a Lu Lemos, nós somos mães, né, fomos mães solo durante um bom tempo, a Lu ainda é, né? Eu sou mãe solo, mas o que acontece? A falta de responsabilidade masculina, ela vem se perpetuando, porque hoje eu tenho um filho homem, e eu crio esse filho sem pai, sem a imagem masculina que, querendo ou não, é necessária na formação do cidadão, na formação do ser humano, na formação instituição família. Se é necessário ter o pai e a mãe, é uma coisa que a gente não pode mentir. É importante, sim. E quando você cria um homem sem um pai, sem uma visão masculina, ele vai crescer daquela forma, vendo que a responsabilidade masculina pode ser deixada para trás. Então, ele vai perpetuar aquilo. É diferente de você ver um homem criado com o pai em casa e a mãe. Infelizmente, tem várias famílias que são um pouco desestruturadas em relação a pai e mãe, mas quando você vê que tem um homem que tem realmente o posicionamento de homem dentro de casa, ele cria um outro homem com o mesmo posicionamento. Às vezes pode até dar uma bobeada, mas quando ele lembra, opa, meu pai não faria isso, né? Então, ele continua naquela caminhada e ele vai passar aquilo para o próximo, para o filho. E assim sucessivamente. Então, não pensem vocês, adolescentes, não pensem vocês que ter filho é uma coisa fácil. Não é. É uma coisa linda, mas não é fácil. E se você tem a capacidade de ter um filho, mesmo que você não esteja com a mãe,
Não é ser pai não quer dizer que você tem que estar com a mãe da criança. Ser pai é ser pai porque da mesma forma que a mãe cria, o pai também tem que ter a sua obrigação e tem que ter a sua contribuição dentro daquela criação. Tem que dar o exemplo como pai, né? Tanto isso reverbera na vida do homem quanto na vida da mulher quando ela é criada sem pai e sem mãe. A mulher quando ela é criada sem o pai, como eu também fui. Então, tipo assim, é um ciclo que parece que não se acaba. O meu filho foi criado sem pai, aí minha filha foi criada sem pai, e assim parece que é uma corrente que não se quebra. Isso depende de cada geração. Depende da minha geração falar para a sua geração que é importante, sim, ter a instituição família dentro de casa, é importante, sim, tem que ser. Não quer dizer que você tenha que ser, morar junto com o pai da criança ou que você tenha que morar com a mãe da criança, mas a criança está ali e ela precisa do exemplo dos dois, né? Então, e nesse sentido, é muito importante. E quando o Jean fala de hoje, na periferia ter várias mães que tem que sair para deixar os seus filhos em casa, cadê o pai? Às vezes as pessoas falam muito da mulher, porque a mulher, mas ela quem tem que se cuidar é a mulher, e porque ela teve vários filhos. A mulher, ela se dá a chance de, quando ela vê um homem que quer ficar com ela, às vezes ela se dá a chance porque se permite sonhar novamente em ter uma família. E naquele processo, se tem mais um filho, e mais uma vez, mais um homem abandona aquele filho e vai seguir a vida dele, e a mulher fica com a culpa de ter o filho, a mulher fica com a culpa de ter criado mal o filho, a mulher fica com a culpa de ter que trabalhar e deixar o filho sozinho, e o pai? Se fala muito, vou entrar, às vezes eu estou entrando até num momento muito delicado, num assunto muito delicado, que se fala muito de, porque a mulher que é culpada de não se cuidar, a mulher é culpada de não, porque tem muito remédio no posto, mas também tem muita camisinha no posto. Então, a responsabilidade de não se fazer mais filhos ou se não ter crianças na adolescência é tanto do homem quanto da mulher, é tanto da escola quanto da igreja, é tanto das políticas públicas que tem que ser, sim, cada vez mais inseridas dentro das escolas em relação à sexualidade. Falar de sexualidade não está falando de sensualizar e tornar simples a sensualidade dentro, não, porque a partir do momento que você conhece aquilo, você se permite ou não viver aquilo ali. Né? Então, assim, num sistema em que nós não temos uma política pública para mulheres, para adolescentes, porque é muito fácil você ter dentro das escolas, dentro dos postos de saúde, o incentivo a ter a camisinha. Mas a camisinha é mais por quê? Porque é uma grande parte masculina para que o homem consiga, não tenha responsabilidade para ele. Aí se faz mais e mais e mais medicamentos para a mulher. Não é muito mais fácil você frear uma mulher do que frear um homem que pode engravidar várias mulheres. Enquanto uma mulher fica grávida 9 meses, um homem pode engravidar 10 mulheres por dia. Né? E em relação à saúde pública, tanto da menina, até ela chegar na fase adulta. Não se tem uma política pública de absorvente gratuito, por exemplo. A menina, às vezes, ela deixa de ir para a escola porque ela não tem um absorvente em casa, a mãe não tem condições de comprar absorvente. Então, assim, e eu acho que o sistema, ele fecha os olhos, as escolas fecham os olhos para esse momento da fase feminina. E parece que se cria um tabu em relação a pegar e falar sobre sexualidade para a menina, porque a menina, não é que a menina amadurece mais fácil, é que os homens acham que esse estereotipo de sempre falar, a menina amadurece, que a menina amadurece mais fácil. Não é a menina que amadurece mais fácil. A sociedade impõe isso nas mulheres. Então, esse tipo de amadurecimento é desde quando a gente é criança. Olha lá o corpinho dela. Ixi, isso aí vai ter o corpinho assim, isso aí já tem o corpinho assado. Então, se sexualiza o corpo da menina desde muito cedo. Desde muito cedo se sexualiza o corpo da menina. E aí, quando se fala de ensinar políticas dentro da escola, de inserir políticas de educação sexual, voltado principalmente para o universo feminino, não pode, porque está ensinando X ou está ensinando Y, a minha filha fazer ou deixar de fazer. É muito importante que isso seja dito, é muito importante que isso seja notado. E as meninas que estão me ouvindo nesse momento, tomem todos os cuidados, procurem estudar, procurem saber, perguntem, se cuidem, porque as maiores prejudicadas dentro desse sistema que nós vemos hoje é o universo feminino. Infelizmente, a gente vive nessa realidade, né, de falta de políticas públicas, tanto para a mulher, que a gente sabe que é quase que zero, e tentarmos cada vez mais nos unirmos
para que essa realidade seja mudada. Então, de geração em geração, as mulheres vão tentando mudar e melhorar a próxima geração. Então, enquanto a gente ouvia atentamente aqui a Tati, chegou reforço, a Lu, e eu já queria, negão, você mesmo, Nonô, perguntar para você assim, mano, num debate literatura, escrita, periferia, né? Com a proposta para uma escola aberta para a cultura urbana, olha que louco. Então é muita coisa, mano. Sim. Muita coisa. Qual que você acha que é a maior contribuição que a gente pode dar para isso? Por exemplo, depois de uma fala como a do Jean, depois de uma fala como a da Tati, e segura que vem a Lu, porque eu sei que elas têm história para jogar para nós. Com certeza, Gog. E a importância desses temas realmente é nítida, né? É inegável, não tem como negar, mas eu acho que a implementação de uma biblioteca pública seria importante para uma comunidade, ou para várias, ou para todas, independente de sendo comunidade ou não. Importante. Mas, assim, o hip-hop mesmo, como é que nós vamos chegar? Né? Porque, muitas vezes, a biblioteca é montada, talvez eu não tenha entendido, você tenha colocado a biblioteca, nós montando. Mas, geralmente, a biblioteca pública está montada, mas com os livros que não tem ligação com nós. Sim. A ideia nossa, na contribuição da escrita, é falar, mano, independente da biblioteca ser pública ou montada da quebrada, ter livro nosso, história nossa, sabe? Ter verdade na nossa visão do bagulho. Com certeza. E é isso, tipo, uma biblioteca pública, o conteúdo lá dentro realmente é primordial até para agregar o hip-hop, né? Nossos princípios e tudo mais. E até por isso, um poema, né? A literatura em si, ela já te capacita um pouco mais para fazer parte do nosso movimento. Porque quem não leia, não tenha estudo, não seja capacitado. Tudo é o primeiro passo. Nós podemos tudo, a partir do momento que nós corremos. E eu acho que o conhecimento, ele é uma grande chave disso. E a partir do momento que nós temos acesso ao conhecimento, nós temos interesse também no que podemos investir e crescer, independente da área. E por hip-hop isso é muito importante. Ter o interesse, ter o conhecimento, né? Ter o entendimento daquilo que a gente pode estar fazendo. E um poema, querendo ou não, pode te despertar essa curiosidade, pode te trazer para esse lado, para esse ramo, te falar, nossa, gostei muito de um poema, como é que funciona mais essa arte? Aí você pode chegar no rap, né? Aí você pode chegar ao hip hop, aí você conhece uma cultura inteira, entendeu? Então eu acho que agregando isso, com certeza teríamos um grande avanço. Olha que louco. Eu fico assim muito feliz em ver argumento, ideia, começo, meio e fim, para ter convencimento. Então, no meu caso, a escrita sempre foi assim, sabe, matematicamente colocada, para quem ouvir falar, olha, vou passar para outro e outro vai entender. Porque você sabe, aquele microfone sem fio, o telefone sem fio na quebrada, ele acaba arrumando os problemas, a falta do entendimento, a falta de saber o que aquilo realmente quis dizer. E quando as pessoas não vão perguntar. Então, você imagina quando você coloca num disco, mano, quando você coloca numa letra. Eu fico até pensando, né, no caso, sabe, o freestyle, eu tenho uma história do freestyle, do improviso, do Flagrante, meu parceiro, Realidade Cruel, ex-Realidade Cruel, Flagrante. Ele chegou para mim, e o Flagrante é um cara bruto na escrita, velho, viu? DG1, Flagrante. E aí o Flagrante chega para mim, porque a gente tinha escrito É o Terror, tinha pouco tempo, né? Então a gente estava colado muito pensando em como poderia, né, acontecer aquilo. Será que vai acontecer? Será que o povo vai gostar? Tem essa expectativa também. Quando você escreve, você não sabe. E aí o Flagrante chegou para mim, Gog, mano, a gente escreve, a gente coloca as letras, mas como é que é esse negócio, mano, do improviso na quebrada? Eu vou lá e falo o que eu quero, o cara pode cobrar também? Assim, pá, é só arte. Então, como é que é isso, assim, sabe? A escrita, a palavra cantada, falada, é arte, é verdade? Como é que é esse entendimento? Eu estou falando isso, eu vou me estender um pouquinho, no sentido de falar assim, a batalha do conhecimento, né, que tem, assim, não sei se esse é o nome geral da batalha, e as batalhas de sangue, pá. E aí, mano, tem hora que eu vejo umas fitas que eu falo, mano, será que não vai dar problema? Né? E queria que você falasse para nós depois, você também, negão, fala isso aí, que eu já te falei até que você de quebrada, a letra na quebrada tem um impacto muito grande, a escrita, o texto, a literatura. Assim, mano, continuando e complementando aqui sua pergunta e sobre o assunto que o Nono falou, né, mano? E também já da outra moça que explicou muito bem aqui a relação do break, mano. Na batalha a gente já quer falar demais, né, mano? No break somos mais calados, na batalha a gente já quer falar demais, mano.
trabalhamos com nossa voz, né, mano? Então, tipo assim, tem uma diferença, mano. Porque tudo que eu vou pra batalha pra passar é o que eu tenho pra falar, entendeu, mano? Pensado ou não, ela sai da minha boca e é dirigida ao ouvido de outras pessoas que possam entender como elas quiserem, né, mano? Ou como elas já passaram por aquilo, não sei, mano. Assim, os desentendimentos na batalha, mano, não deve acontecer de forma nenhuma, mano. Por ser uma arte, né, mano? Mas acontece, assim, eu quero saber até porque eu não sou muito de frequentar, eu respeito, mas não estou dentro assim. E também não é para causar nenhuma fita, não, mas tem um problema, porque em todo lugar tem um profissional, tem um mau profissional, tem a pessoa que entende, que não entende. Em relação a esse assunto, Gog, a difusão, mano, a separação desse negócio do movimento de quê? Que a gente tem que saber que a gente está indo para uma batalha, a gente tem que saber que a gente vai ouvir o que a pessoa quiser dizer. O MC de batalha, contudo, ele tem que saber um pouco de tudo. Ele tem que saber se defender, ele tem que saber atacar. Essa é a batalha de sangue real. Qualquer argumento que o outro oponente colocar, você saber se defender. Tanto se ele for do lado da pederastia, né, mano, que é o nome correto para falar, se ele for da zoação, mano. Beleza, se é zoação, eu sou ideia, eu não vou no seu jogo, eu sou bom nos dois. Mas a gente tem que ter um entendimento também que a batalha ela é feita na rua, mano. Não existe essa de perder a postura, mano. Não existe essa de eu colocar a mão na cara de um colega meu no meio de uma batalha de rima. É uma batalha de rima, mano. Não é um centro pra gente cair na porrada, assim. Olha que louco, que depoimento, o 1000 grau, velho. Eu queria ouvir isso de vocês. Não sei se você vai querer falar sobre essa cena, mas eu queria perguntar para o DG1. Porque a escrita, né, do grupo, do Guindarte, é uma escrita mais dura também, né? Saca o gangsta, né? Somos gangsters, pá. Isso é realidade, é arte, se confunde. Como é que essa escrita vai para a rua? Você tem assim, sabe, como falar isso para nós? Como você pensa isso, mano? Então, Gog, é baseado em fatos reais, sim. Mas com certeza tem o complemento, né, cara? Assim, um pouco da arte mesmo, um pouco do flow, né? É para encaixar uma coisa com a outra. Às vezes precisa de um flow. E nessa pegada mais gangster que o Guindarte já vem, então é uma raiz, né? É enraizado na gente, mesmo que a gente tente fazer um negócio mais dançante, não fica tão legal como aquilo que a gente sabe realmente fazer, né? Que é o rap gangster. E é interessante pensar, Gog, fugindo um pouco do assunto, que a gente vê mais a periferia na literatura do que a literatura na periferia, né, cara? Como o seu livro que você lançou, o Eduardo, Vida Louca, teve no Paz, né, cara? Então, assim, a periferia está na literatura, mas será que a literatura está na periferia? Então, é uma coisa a se pensar que vocês conversando aqui, eu estava viajando nessa ideia. Olha que louco. Então, eu acho que isso é muito importante a gente discutir aqui. A literatura, ela é uma forma de expressar no papel, né? Colocar ali, né? As pessoas pensam que é um livro, mas a literatura é o texto em si. O texto é como a gente estava conversando aqui. A aglomeração, se você reúne para um motivo, aquela aglomeração já é aquele motivo. Exato. Né? Sabe? Para qual tema você traz. Então, quando você coloca o tema, quando você coloca pessoas que pensam próximos, então você já tem um movimento. E as pessoas pensam muitas vezes que, para mim ser escritor, eu tenho que ter um livro. Não, sabe? Para mim ter sucesso, eu tenho que ter um palco. E essas coisas acabam, sabe, cortando esse nexo, e a gente não consegue dialogar, a literatura não chega, a escrita aí, mano, eu vou escrever, mas presta atenção no que escreve. Eu estava contando para vocês histórias, né, de pessoas que são consagradas no rap aqui há pouco, e que demoraram um ano, né, mano? 1, 2 anos para escrever uma letra que depois foi sucesso. E todo mundo, mano, como é que o cara pensa isso? É porque tem que buscar bastante. Então, acho que a gente começou, e tudo isso, se a gente puder resumir, é palavra na periferia, né? É ideia na periferia. E eu acho que o resumo da matéria de tudo isso aqui é que a gente tem que ter muito cuidado, muito respeito à palavra, muito respeito ao que você coloca como texto, muito respeito à arte, entender os pressupostos. Então, quer dizer, se eu vou numa batalha, como você falou, o que eu entendi, viu, Nuno, é assim, você vai despido de qualquer vaidade. Você vai, eu vou lá para a batalha e vou chegar em casa. Eu entendo perfeitamente. A minha vivência, a minha escrevivência, como diz a nossa professora Conceição Evaristo, beijo, Conceição, eu sei que você vai acabar vendo isso aqui, né?
e porque você está ligada na escola, dentro da escola, uma professora negra que foi indicada para a Academia Brasileira de Letras há pouco tempo, a professora Conceição Evaristo. Orgulho. E escrevivência, mano. Olha isso aí, escrevivência. Eu acho que a escola aberta, sabe Lu, a expectativa nossa é grande agora. Eu coloquei um monte de coisa para a Lu Lemos chegar e reforçar o que a Tati já veio também, assim, colocando várias fitas importantes. E só para fechar, muitas vezes, quando elas falam, a gente parece que se incomoda, né, mano? Não é. Tem que respeitar, tem que ouvir. O hip hop tem que ser plural e não só um singular, né? Salve, gente. Beleza, bom estar aqui com vocês. Então, Gog, foi legal você falar disso, porque há pouco eu estava comentando com a Tati que, quando mais nova, assim, a minha mãe não deixava, né, eu ir para a rua. Né? A gente tinha, tipo, 1 hora de limite na rua para brincar. E, no caso, quando aquilo ali começou... Quando eu comecei a ter o envolvimento com o rap, o que acontecia? Eu pegava, começava... Na minha época, ainda não tinha a internet. Então, como é que eu aprendi a cantar o rap? Eu pegava a fita, colocava no tape, passava, apertava pausa, escrevia, voltava, passava, escrevia. Então, era assim que eu aprendi a cantar o rap. E, a partir daquele momento que eu fazia isso, tudo aquilo que estava cantando no rap, eu ia começando a viajar também. Antes de existir clipe, o clipe que a gente assistia na televisão, a gente já vivia ele na cabeça. O primeiro rap que eu escrevi, todinho, foi do Consciência Humana. Peraí, canta um pedacinho para nós. Ixi, não faz isso não. Se for o primeiro, ela lembra. Será que lembra? Poxa, eu sou lembrar, tão não tem problema, Lu. pra dançar. Eu queria ver só o flow, por exemplo, num ritmo. Alguma coisa você escreveu, uma poesia, um papel de pão, pá. Dá uma palhinha. Tá na hora de parar para pensar. Somos consciência humana e não brincamos de cara e coroa. Por quê? Somos da periferia da zona leste de São Paulo e estamos acostumados a conviver com má notícia, assassinados causados por gangues e polícia. Tá bom, né? Tá bom, isso. É o rap na sua luta, né? Foi o primeiro. Então, assim, o que acontece? Aquilo já me fazia a ter a ideia do que era a rua. Sabe, do que era viver ali, porque naquela música ele contava várias histórias, várias pessoas que lutavam, que morreu, que foi para o crime e morreu no caminho, guerras de polícia matando pessoas inocentes, guerras entre gangues. Então, tudo aquilo ali eu consegui enxergar dentro de uma música só. Lógico que veio outras e outras e outras. Quando chegou a minha fase, né, porque a gente tinha muito isso naquela época, principalmente para a mulher, para homem nem tanto, mas a mulher, geralmente, depois dos 15, depois dos 16, é que ela começava a poder querer ir para a rua, ir para uma festa sozinha, alguma coisa assim. Antes era acompanhada do irmão mais velho, coisa parecida. E quando eu tive essa oportunidade de estar indo para a rua, eu já não era aquela bobinha, porque o rap me ensinou. Então, quando você falou da literatura, da palavra do rap, a importância do rap, ter uma literatura boa, uma demonstração boa, uma palavra de instrução, é isso. Porque, tipo, eu fui para a rua, eu não precisei me envolver com nada para mim saber o que era aquilo lá. Porque o rap me ensinou isso. Então, Lu, é interessante saber, né, que a palavra, como a pessoa de periferia já não é tão instruída, tem aquilo como verdade, né? Justo. Então é por isso que você tem que ter cautela na hora de escrever. Na hora de escrever, uma justamente. atenção maior, porque aquela pessoa tem aquilo como... É isso. É verdade suprema. Igual, por exemplo, vou dar um exemplo longe. Charlie Brown Jr. fala... para quem tem fé, o impossível é só questão de opinião. É a verdade dele, mas hoje a galera tem isso como a verdade para si, né? Sim. Uhum. Né? Então, assim, igual como eu estava falando, hoje eu tenho um filho de 15 anos. 15 anos, Lu? 15 anos, meu filho eu tenho. Canta rap, dança break, faz grafite, Não. DJ, nada? O meu filho, ele é tipo 100% oposto de mim. Então, assim, mas uma coisa que ele traz muito de mim é justamente a questão do rap. Por exemplo, a sua música que fala tudo com a letra P, ele é apaixonado. Ele é literalmente apaixonado nisso. A matemática, a segunda parte, né? Matemática na prática. Ele baixou aquela música, ele vai tomar banho, ele canta, e ele fica, mamãe, olha isso aqui. Mamãe, o Gog fez a música todinha, só tem a letra P. Então, assim, ele tem 15 anos. Meu filho é apaixonado em batalha, ele é apaixonado. Só que, tipo, ele já sabe também
colocar qual é que ele gosta. Porque, às vezes, quando eu conheci a batalha, questão política, eu passei a gostar mais quando eu comecei a frequentar as batalhas. Porque, na minha época, hoje está um pouco diferente, na minha época, a batalha falava muito de política. Sabe, eu acho que era o momento da periferia gritar o que era política, o que eles queriam realmente na política. Então, o tempo que eu comecei a frequentar a batalha foi nesse tempo, enquanto a periferia estava ali gritando, política, é isso. Então, foi esse momento que eu peguei das batalhas. O meu filho, ele pega vários, ele acompanha muito a de São Paulo, mas ele gosta mesmo, é a que até o Gog citou, é a batalha de conhecimento. Então, assim, essa é muito legal porque quando a gente dança, a gente mostra com movimento. Vocês que têm a palavra na mão, velho, é muito importante. O que vocês vão passar, sabe, para os jovens, para os que estão vindo, então. Então, é isso. Então, time, nós acabamos de ouvir aqui ideias super importantes, contribuições da Lulemos. E a gente vai ter que fechar agora essa roda de conversa, essa crio de conversa. Sei que vocês estavam querendo ouvir mais cenas. E é importante muito esse diálogo, essa ida e volta e ida, para que a gente possa acrescentar, né? Então, quero agradecer ao Nonô, certo? Lulemos, a Tati, que estava aí, time pesada, hein? DG1, salve, obrigado, salve. Rapaz. Tamo junto. Negão, vou dizer para você, nós dois, rapaz, sempre. Eu falo assim porque nós somos da mesma quebrada, Sobradinho. É isso, e eu quero fechar com chave, né, mano? Aquela chave que tranca e abre tudo. DJ Jean, rola um som pra nós, rapaz. Valeu. Opa! Então, escola aberta, aqui vamos nós, cultura hip hop e literatura periférica. Hoje nós vamos bater um papo aqui com a Michele e com a Kelly para a gente saber a importância do hip hop andar lado a lado com a literatura periférica. O que você acha, Kelly, do hip hop, a importância do hip hop junto com a literatura? O que você tem a nos falar sobre essa importância do hip hop com a literatura? Assim, eu acho muito importante, né? Porque além disso tem os estudos, tem que entrar em tudo, porque não adianta só você fazer isso e não estudar, não vai dar futuro. Mas assim, você estudando e fazendo o que você falou que é a literatura, o hip hop, isso leva muito além disso, você ganha um cachê muito bom, né? Então vamos passar aqui para agora para a Michele. Lembrando que o hip hop ele é baseado em 4 elementos, né? Na verdade, ele não tem apenas 4 elementos. A base do hip hop são os 4 elementos, que tem o break, o grafite, o MC e o DJ. Então, para que a pessoa componha uma música, é necessário que ela estude, é necessário que ela leia, que ela se informe, né? Então, há essa importância da informação para que a pessoa se torne um bom MC, um bom compositor, um bom grafiteiro. Ele tem que ser um bom calígrafo, né, Michele? E o que você tem a nos dizer sobre a literatura periférica, andar lado a lado com a cultura hip hop, da escola abrir as portas para o hip hop? Por conta que as pessoas na periferia são muito julgadas porque falam que a gente é ladrão, mas essas coisas assim. Mas não, a gente estuda, a gente também quer ser alguém na vida, a gente pode ser alguém na vida estando estudando, tem que estudar pra gente continuar sendo uma boa pessoa no nosso futuro. Isso, certinho. Lembrando que as vestimentas do hip hop, a característica do hip hop é o boné à barreta, é a calça folgada, é o jaquetão. Por isso a sociedade vê o hip hop com descriminalização. Então, lembrando que isso ali é apenas como se diga, os trajes da cultura. Não faz, a vestimenta que a gente usa não vai nos fazer nem mais e nem menos do que ninguém. Né? Até porque as pessoas julgam pela aparência, não vê o fundo da pessoa. Sempre, tipo, assim como você falou, eu tô aqui com a roupa, vamos dizer, com a língua brasileira trajada, né? A pessoa vai lá só pela roupa, fala lá, bandida, ou lá vai roubar, ou lá vai fumar. Então, é sempre julgar pela aparência, não vê o fundo, entendeu? Então, a gente vê assim, e é sempre bom ver o
coração da pessoa, não vê as vestição, né? E sim o coração. Lembrando que alguns nomes do rap nacional aí, né, a nível nacional, como o MV Bill, lançou livro, né, quem tiver interesse em adquirir conhecimento e informação sobre a cultura hip hop, nós temos livros lançados pelo MV Bill, pelo Eduardo Tadeu, pelo próprio Racionais, né, que é o grupo de maior expressão no Brasil hoje sobre o rap nacional, né? Então quem gostar, quem tiver a fim de adquirir informação, basta só ter interesse, porque informação hoje, com a tecnologia que nós temos, não falta, né? E eu nunca li esses livros, mas eu vou buscar saber, interessante, sobre as pessoas da periferia que escreveram livros, para ver como a gente da periferia tem futuro, sim. Michele, aqui mesmo na Ceilândia nós temos 2 livros lançados por um artista, amigo meu mesmo conhecido, Carlos Astro. Lançou o primeiro livro chamado Uma Vida, Dois Mundos. Hoje, agora recentemente, lançou um segundo livro chamado No Mundo da Lua, Atrás das Grades. Carlos Astro, o Ressocializado. Ele é um grafiteiro que conta a história da vida quando ele tinha, antes de se tornar grafiteiro, quando ele era pichador, diferenciando a vida entre o grafite e a pichação. O que é arte e o que é vandalismo e o que é arte. Então é importante que a pessoa adquira esses conhecimentos, até para quando precisar fazer alguma palestra, precisar fazer algum debate com alguém a respeito disso, você está bem informada, né, no que você vai dizer, não é isso? Né? Bem dizido, como você falou. Outra coisa que eu vim falar aqui na Brasília é muita gente. É gente que dança, é gente que canta, é gente que corre atrás do futuro, que muitas das pessoas não correm, ficam se envolvendo em drogas ilícitas. Assim, eu não vejo, ninguém tem que ver graça nessas coisas, entendeu? Porque, olha, no mundo que a gente vive hoje em dia, as coisas não estão fáceis, estamos aí passando fome, passando por necessidades, e essas coisas aí, que é o rap, o break, a dança, dá um futuro. As pessoas falam que não dá, mas sim dá, né? E eu vejo assim, como eu que danço, quero eu que vou virar, quem dera não, se Deus quiser, uma dançarina, quero ser DJ também. Eu quero assim, um pouco de tudo, entendeu? Eu só quero coisas boas pra mim, como eu quero pra todo mundo, né? E é isso. Então é isso, Michele, Kelly, a gente agradece aí a participação de vocês. Escola Aberta, estamos aí, agradecemos a oportunidade. Literatura periférica e cultura hip hop lado a lado.